Bem-vinda de volta à segunda parte do episódio com a nossa convidada Janaína. E agora é o momento de abrir espaço para um dos capítulos mais intensos da sua jornada, o parto. Entre os planos e surpresas, ela vai colocar exatamente como foi a experiência, que foi bem diferente do que ela imaginava. Então, assim, muita gente vinha pra mim e falava: Jana, você vai conseguir parto normal, porque você é uma pessoa ativa, você treina, você dança, você faz isso, você vai tirar de letra. Eu até contratei uma doula, então eu não fui. Quando eu cheguei em trabalho de parto, eu não chamei a minha obstetra, eu chamei a doula, eu contratei a doula. Pra mim, a doula, eu sei que não é o ideal, tá, gente? Mas Pra mim, a doula, eu queria o mais natural possível. Então, naquela situação, eu preferi ficar com a doula do que com a minha obstetra, que me acompanhou ao longo da gestação ali. E eu fui com o médico plantonista. Então, assim, médico é médico, todo mundo sabe o que tá fazendo. Então, eu, naquele momento, com tudo aquilo que eu havia estudado e com tudo aquilo que eu gostaria que acontecesse, eu preferi estar com a minha doula. Até porque os dois eu não tinha condições financeiras de manter, então eu preferi a doula. E daí, na situação, comecei a sentir o trabalho de parto. Como eu sou, assim, a dor pra mim, eu não tenho um limiar de dor muito grande. Então, pra mim, eu já tava quase morrendo. Daí eu fui meio que cedo, porque elas dizem assim, que espera um pouquinho, vai sentindo as contrações, fica em casa a maior parte do tempo, para quando você já estiver lá com as contrações mais apuradas, você ir para a maternidade. Porque ir para a maternidade já de início é muito cansativo. E daí a tendência de você aceitar uma cesárea acaba sendo maior. Mas no meu caso, eu não fui para cesárea porque eu não aguentei. Foram 12 horas de trabalho de parto. Eu cheguei lá com 4 centímetros de dilatação. Eu cheguei às 6 horas, eu fui ter o meu neném às 15 horas da tarde. Então, eu senti todo o trabalho de parto, só que o meu, no caso, não desenvolveu. Parou ali nos 6 centímetros de dilatação e não cresceu mais. E durante o cardiotoco, os médicos, quando vinham fazer o cardiotoco, eles começaram a escutar. O gráfico vinha de uma forma, mas ao escutar as batidas do neném, eles viam algo diferente, assim. Eu não consegui identificar, porque eu não conseguia nem ficar sentada os monitores, para eles colocarem lá eu esqueci o nome, na barriga. Então, assim, tava insuportável para mim. A dor já tava insuportável. Eu fiquei, acho que, todo o trabalho de parto em pé. Eu não conseguia deitar, eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia ficar parada. Eu fiquei o tempo inteiro de pé, andando para lá e para cá. Então, para mim, já tava super exaustivo. E eu não tinha comido, eu não conseguia comer. Então, tava bem cansativo para mim. E daí, os médicos vieram para mim e falaram: olha, eu acho que tem tá dando algum erro aqui no cardiotoco, na escuta, porque eu acho que ele tá... o batimento cardíaco dele dá uma paradinha. E daí ele continua, daí para de novo. E daí, quando eu escutei aquilo, travou totalmente a evolução do meu trabalho de parto. Tanto que parou as contrações, assim, diminuíram as contrações. Como se me assustou, de certa forma. E daí eu conversei com a doula, daí a doula, ela realmente reconheceu que ela conseguiu identificar isso. E daí ela falou: Jana, normalmente a gente não indica cesárea, mas nessa situação, levando em consideração todo o contexto, eu acho melhor você também ir para cesárea. Então eu fui para cesárea. Claro que eu sou uma pessoa muito vaidosa, eu nunca iria querer um corte embaixo aqui da minha barriga, mas tudo bem, tá tudo certo. É o meu filho, prefiro a vida dele nos meus braços do que por alguma vaidade acabar, enfim, né, acontecendo uma tragédia. Então, mas foram 12 horas de trabalho de parto. Então, eu entrei em trabalho de parto, literalmente. Não foi uma cesárea agendada. Minha cesárea foi bem tranquila.
No terceiro dia eu subi as escadas do meu prédio, porque não tem elevador, é escadas mesmo. Inclusive eu com o Cauê no colo, As porque bagagens. daí o Bruno estava com todas as malas da maternidade. E eu subindo com o Cauê com 7 camadas cortadas recentemente, né, de cesárea. E assim, eu acho que eu me policiava, né, porque eu não queria, se eu ficasse corcunda, tudo ia ficar mais difícil para eu, aos poucos, ir voltando à minha postura normal. Então, como eu tinha bastante consciência corporal, eu evitava realmente fazer esforço abdominal. Eu fazia meio que tudo sozinha, assim. No terceiro dia eu já tomei banho sozinha. Eu evitava agachar, descer o tronco, me mexer o mínimo possível. Mas para mim foi tranquilo. Lembro que a madrinha do Luca, eu fiz uma chamada com ela quando o Luca chegou, e eu assim, andando, mostrando o bebê no hospital. Aí ela, o que você tá fazendo em pé? Gente, a Thaís tá em pé com o Luca no colo. Eu falei, ué, mas depende muito, né, Jana? Então foi a minha experiência. Claro, eu eu tinha personal, então meu preparo corporal, embora a minha idade, eu tive essa consciência, tinha o treino, tudo. Não é a realidade de todo mundo, então não é uma regra. Mas também não foi um monstro. Eu queria o parto pela concepção, por toda a filosofia, né, de vir ao mundo. E eu lembro que numa das nossas conversas você ficou assim um tempo, não sei se você se lembra, mas você ficou um tempo assim meio que chateada por não ter acontecido, né? E até sentindo um pouco culpada, né? Fiquei. Como se tivesse você que tivesse tido algo errado e tal. E eu lembro que muitas mães passam por isso durante a maternidade, não só da forma como o bebê vem ao mundo, mas é a culpa que vem junto quando nasce o filho, né? Então, em todos os sentidos. Então, eu quero mostrar também esse lado que você, por mais que você entendeu depois, é esperado que a gente também nos sentimos culpados, encontrar uma razão, né? Para lidar com aquela frustração de uma expectativa. E agora me conta, porque o Cauê nasceu semanas próximas do carnaval, e um detalhe que você não falou é que você atua no carnaval, né? Então, como que foi lidar com essa realidade? Sim. Esse carnaval eu não vou, ou vou, como é que foi isso? Então assim, a maternidade, ela foi um final de ciclo de muitas coisas, vários projetos que eu tinha antes, né? Então, na época que eu engravidei, que não foi planejado, eu era rainha de uma escola de samba. Então, eu tive que me abdicar desse cargo por causa da gestação. Então, ali, para mim também, foi um sinônimo de perda, né? De mudança. Tipo, será que um dia eu vou voltar a ser rainha, a voltar pro carnaval? Mas eu só vou voltar pro carnaval se eu voltar com o corpo que eu tinha, porque senão eu não vou voltar. Então tinha toda aquela questão, eu tinha medo também de que meu corpo não voltasse, porque a gente não sabe como é que as coisas vão acontecer, né? Apesar de eu saber o que precisa ser feito, sim, enfim, né? A gente fica, mas e se não voltar? Exato. Né? E se nada voltar como era antes? Como é pra você se ver? Eu vejo que é uma mãe que ainda luta pra recuperar e manter aquela mulher de antes, né? Tipo, eu não aceito totalmente a minha cara de mãe. Tipo, existem duas aqui. Então, as duas fazem parte da minha vida. Mas uma eu busco e outra tá aqui agora. Mas sempre em busca dessa, mesmo estando com essa. Elas podem estar juntas, o que eu mais falo é não esquecer de antes, né? Porque é muito comum ter só a mãe. Mas a mãe, ela depende da mulher. É a mulher que traz essa força para a mãe. E o carnaval, você abdicou, você voltou, como é que foi? Tá. Então daí eu tive que sair do cargo, eu fiquei muito triste, porque eu era rainha, tinha ganhado de um concurso. E daí, beleza, daí eu tive a gestação,
Ai, não tem como, não tem como. Uma, porque eu também não me achava bonita grávida, também tem esse contexto, né? E porque eu não encarava a maternidade como aquela coisa maravilhosa, como muitas pessoas encaram. Então, eu não me vi uma gestante grávida, e uma gestante, assim, bonita. Era engraçado, assim, que, tipo, as pessoas vinham conversar, pessoas que eu nunca vi na minha vida, viam, nossa, que gestante linda, gravidinha. Eu achava engraçado essa liberdade que as pessoas têm de contato com uma mulher grávida, porque eu nunca fiz isso com ninguém na rua, com nenhuma mulher grávida na rua. Eu achava engraçado as pessoas me pararem e perguntarem quantos meses, que linda, nossa, você nem engordou tanto, não sei o que lá, porque eu nunca cheguei numa grávida para falar uma coisa dessa. Eu achava engraçado, né? Mas voltando, né, no contexto. Então, daí, eu tive que me abdicar do cargo. Beleza, daí eu ganhei o Cauê exatamente no carnaval. E daí eu fiz uma promessa, que eu só voltaria pro carnaval de novo, tentando o cortejo, que é a corte real do carnaval de Curitiba. É como se fosse um concurso de Miss, só que voltado pro carnaval. Então, assim, a corte do carnaval, ela corresponde por Rei Momo, a rainha, as princesas. Então, assim, a rainha em primeiro lugar, as princesas segundo e terceiro lugar. Tem uma premiação em dinheiro. Então, assim, quando a minha meta de voltar com o corpo que eu tinha, também era para eu voltar com tudo no carnaval, né? E depois o Cauê tinha 10 meses... eu tentei o carnaval de 2024, olha só, o cortejo, e ganhei em primeiro lugar. Então, eu voltei como a rainha do carnaval de Curitiba. E isso você tinha como pra meta? Mim foi uma vitória. Tinha como meta. Como eu sou personal trainer, também tem a questão da a imagem profissional que a gente traz com a nossa profissão, né? Então, assim, eu sendo personal, eu tinha que mostrar para as minhas alunas que é possível também voltar com o corpo a partir da prática de atividades físicas. Então, era por causa da minha profissão, por causa de mim mesma, porque tá ótimo. Eu acho assim que já é uma vitória, porque é muito difícil realmente você cansada, depois de acordar várias vezes à noite, você vai treinar, né? Ir lá pra academia, treinar, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas assim, vai ser bem pra você e vai ser uma vitória, porque você vendo os resultados, isso te deixa um pouquinho mais empolgada. E a academia, a atividade física, exato. É como se fosse assim, alivia o estresse, né? Toda aquela... ela te deixa mais calma, te libera os hormônios que você precisa, você fica mais melhor disposta, pra lidar né? com as Porque situações do seu neném. As pessoas falam assim, não, mas eu já não consigo dormir, Mais como é que eu vou disposta. treinar? Mas você treinando é que você vai ter mais disposição, o sono vai ser melhor, por mais que ele seja curto, ele vai ser mais restaurador do que sem treino, né? Eu lembro que eu voltei também, logo que a médica liberou, eu falei, Jana, tá liberado, vamos voltar. E a volta é difícil, porque você não tem mais aquela força, aquela, né? E aí, gente, a Jana era assim, era uma anja, porque ela falava assim, Thaís, é assim mesmo, você não vai conseguir puxar o que você puxava antes, tem que lembrar, tal, mas foi... Porque justamente por eu ter passado por aquelas situações, eu sabia muito bem, ter vivido no meu corpo, eu sabia muito bem como que era o retorno, como que seria a progressão, né? Então, realmente, a gente perde muita força. Parece que a gente nunca treinou na vida, na verdade. E pode gerar um desânimo, né? Sim, dá um desânimo, mas o importante é você manter ali, que aos poucos você vai recuperando a força, se adaptando, condicionando de novo. E vamos pensar assim, você conseguiu se colocar em primeiro lugar, driblar a questão do cansaço e tal. Me fala, tirando a amamentação, que você já falou um pouco, qual foi para você o maior desafio da maternidade? O maior desafio da maternidade, acredito que tenha sido a amamentação e as noites mal dormidas.
Porque o Cauê até agora acorda de noite, 1, 2 vezes, todos os dias. Uhum. Ele já tá com 2 anos e ainda assim acorda. Então, para mim, eu acho que a amamentação naquele primeiro período, quando eu estava tentando dar o meu leite materno, e Ótimo. a rotina E sobre de sono. o que você falaria para quem não tem rede de apoio? Eu falaria que, assim, realmente não é fácil, né? Mas eu acho que se você não estiver bem, você acaba passando toda essa frustração, essa impaciência, essa irritabilidade para o seu filho. Então, assim, tenta fazer algo por você, né? Tipo, não se deixe a rotina te levar. Controla a situação, né? Levante, escove o dente, arrume o cabelo, passa o protetor solar, passa um blush no rosto, e não fique literalmente só de pijama em casa, porque eu sei que eu fiquei nas 2 primeiras semanas ali, foi difícil, eu ficava só assim. Mas tente criar uma rotina que você consiga controlar ela, né? E, se possível, se você com o seu próprio peso corporal, meia horinha de treino, você já consegue trabalhar bastante ali a sua musculatura, a sua capacidade cardiovascular, cardiorrespiratória. Eu acho que, assim, sempre procurar, assim, imaginar, assim, que você está pronta para sair, não ficar em casa, literalmente, só de pijama, sem arrumar o cabelo. Tá. E para quem não tem rede de apoio, o bebê não vai para creche, é possível treinar? É possível treinar, sim. É possível. Então, este momento, dependendo da idade do seu neném, é capaz de ele até se divertir junto com você, porque ele vai achar que você que você tá brincando. E o Lucas sempre está nas nossas aulas, né? Porque nem sempre tem alguém para ficar com ele, ou às vezes o pai. E aí, esses dias até brinquei com a Jana essa semana. Eu falei assim: o Lucas viu minha garrafinha de água e falou que era a garrafinha de eu treinar, de fazer ginástica. E assim, é uma coisa que a gente gostaria de compartilhar, né, Jana? Porque, claro, não é a mesma coisa de eu estar com ela na academia, igual a gente fazia antes. Mas eu também não estou sem fazer nada. E eu tenho até a agradecer pela paciência dela de a gente ter voltado remotamente e fazendo o que dá, né? Sim, exatamente. Não se comparam. Os exercícios de academia com os maquinários não se comparam aos exercícios feitos em casa, com peso corporal, mas enfim, é melhor do que nada. Meia horinha, 45 minutos, 1 hora já é suficiente. E assim, cansa, não cansa? É efetivo. Com certeza. E isso que a Jana falou, na verdade a gente tinha programado eu começar esse retorno quase que de madrugada. Algumas vezes eu fiz de madrugada para o Luca, enquanto o Luca estava dormindo. Mas não deu certo em uma das semanas. Ele falou, não, vamos tentar com o Luca e ver como vai ser. E no fim deu tudo certo, ele participa, ele traz a faixa para mim, ele interage com ela. Fica a dica também, vocês, mamães, de repente não conseguem se ausentar, não tem academia, não vai ser impedimentos. Vocês podem falar com a Jana, porque ela dá um jeito e você pode continuar treinando mesmo na sua casa com o seu bebê. Usa até ele de peso, né? O Lucas às vezes faz, o meu peso de abdominal. Então, eu queria assim, agradecer muito essa nossa conversa. Eu sei que seu tempo também está curto, mas foi muito especial ter você. Quero que você volte também, porque tem muitas outras coisas para a gente conversar. E só me fala assim, resumidamente, para você, a maternidade além do óbvio é qual parte da sua história? O que é além do óbvio na sua maternidade? Que não está nos scripts. Descobrir uma mulher que eu nunca imaginei ser. Estar vivendo algo que eu nunca imaginei estar vivendo. Toda vez que eu olho pro meu filho, eu falo assim, gente, eu tenho um filho. É engraçado, mas ao mesmo tempo eu olho pra ele e falo, ele é lindo, ele é perfeito. Nossa, eu só tenho a agradecer a Deus por ele ser do jeito que ele é. Nossa, eu nem merecia tanto, às vezes eu falo assim, sabe? Ou merecia.
Ele tá aí. Então, eu acho assim, tá sendo algo assim, uma descoberta. Uma outra Janaína que eu nunca imaginei. Uhum. E você está feliz com essa Janaína que você está descobrindo? Sim, eu não me vejo mais sem o meu filho. Não vou negar que eu não sinta saudade do meu tempo lá atrás, né? Mas eu não consigo mais me ver sem ele. Ai, gente, então, ó, muito obrigada, Jana. Beijão especial mesmo para você. Foi muito importante ter essa nossa conversa. Vocês vão escutar, de repente, essa conversa parcelada e depois também vamos colocar no YouTube. E um beijo grande, porque temos outras mamães com outras histórias e coisas além do óbvio, tá bom? Espero todas vocês. Um beijo, Jana. Beijo e obrigada pelo convite. Tchau!